crença na utopia, paciência histórica, como dizia o Padre Vaz. Porque nosso problema é que a gente começou a acreditar que não vale a pena pensar, construir um mundo além das nossas vidas. Não vai ser produto de uma geração decompor, desarticular esse imaginário midiático. Nunca foi. Quando as pessoas pensaram em imaginar o absolutismo, hoje a gente olha para trás e são 2 páginas em livro de história. Foram 300 anos. Pessoas dizendo, essa ideia é justa, eu vou morrer, mas outro vai vir e vai tomá-la. Está entendendo? Quando você vê também a história do triunfo da ética cristã, que antes de Constantino se converter e transformar na religião oficial de Estado, foram 300 anos. Hoje em dia, as pessoas têm dificuldade, em função de dizer para ela que a vida não tem sentido, em função de dizer que todo mundo é narcisista, as pessoas estão com dificuldade até de imaginar que elas devam se esforçar para oferecer um mundo melhor para os próprios filhos. Então, isso aí você não desarticula nada. É você acreditar o seguinte, que são redes como essa, que é o debate constante, ou do meio universitário, da opinião pública, porque aqui e ali vai mudando. Quando você diz isso, eu não estou demonizando essas pessoas que estão fazendo isso, em absoluto. Elas estão tão presas na engrenagem quanto eu, quanto nós estamos. Aqui e ali, isso cala fundo. As pessoas alteram certas coisas. As pessoas vão mudando. Foi assim que a família mudou. Foi assim que a escola mudou. Foi assim que as instituições sociais mudaram. Foi assim que os costumes sentimentais, os costumes sexuais foram mudando. Aos poucos, é nessa rede do dia a dia, é nessa capilaridade, é no fato da gente não desistir. Agora, se nos tiram a esperança futura, porque nos tiram o futuro, aí provavelmente não interessa. Antes as pessoas faziam isso porque tinham contas a prestar a Deus. Antes as pessoas faziam isso porque tinham uma moralidade familiar que dizia para elas o seguinte, não, eu quero um mundo melhor para meus filhos e para meus netos. Antes as pessoas tinham isso porque tinham confiança. As minhas professoras amavam o que fazia, também tinham remuneração melhor. E eram pessoas primárias que me marcaram na vida. Não viviam ali debaixo de droga, de torpedeio, de bala, sem saber o que fazer, ganhando uma miséria com pessoas que vivem investindo, governantes e outras pessoas, em porcaria, em traste, né? Inclusive mal feito, em obra de adorno, que significam nada, porque até de mau gosto são. A gente tem que acreditar que a gente vai viver para não ver o melhor de todos nós. Ou a gente crê nisso. Isso eram as grandes crenças religiosas, as grandes crenças republicanas e democráticas, né? E, em parte, tanto a crença liberal como a crença socialista foram filhas disso. Entende? Essas coisas é que a gente tem de restaurar. E a gente restaura apresentando nosso mundo como um mundo melhor, apresentando um mundo para nossos filhos, para nossos amigos, para nossos alunos, para quem quer que seja, tentando fazer com que ele passe disso. Né? Isso é um momento complicado, isso é um momento difícil. Né? Eu gosto muito de falar de história, porque Nietzsche diz que para a gente entender a gente é preciso pelo menos a pele de 3 séculos. Porque só com um grande contraste, muitas vezes a gente é capaz de fazer isso. Né? Vocês imaginem quem estava vivendo na Polônia. Saiu de Hitler, caiu na mão de Stalin. E depois de ter enfrentado tudo que enfrentou. Meu Deus, vamos pensar ali, as pessoas têm que acreditar. Vocês imaginem agora que nós somos revolucionários franceses. Todos nós. Que demos a vida, que lutamos. Entende? Para o reino da liberdade, verdade e fraternidade. Imagine agora que nós estamos em 1814. 1814 foi a data em que o Congresso de Viena sancionou e criou a Santa Aliança. Prússia, Áustria, Rússia e Inglaterra disseram, revolução nunca mais. E eram os 4 donos do mundo. Eram os exércitos mais poderosos. Napoleão, reduzido a pó, lá no exílio, acabou todos os governos republicanos sendo restaurados pela monarquia. Tudo voltando. Vocês imaginam agora? Vamos pensar o senhor Salvatore Pollini, da Itália, que lutou tanto, o senhor Michel Durand, francês. Em 1814, acabou o mundo. Quando foi 1830,
começou a surgir teoria que não era mais republicana, não, era socialista. Começou a surgir socialista. Em 1848, você tinha a grande etapa revolucionária, no momento em que se pensava mudar o mundo pela via da revolução, porque isso também pode mudar, não é obrigatório. Isso é uma etapa histórica. Ninguém diz que agora, a partir de agora, a mudança se passa de outra forma, estão entendendo? Então, eu sempre penso nisso. Tem que ter paciência histórica. Eu vivo num mundo que meu pai lutou para que eu tivesse, que meu avô lutou para que eu tivesse, que Joaquim Nabuco lutou para que não houvesse. Entende? Não houvesse. Evidentemente, eu tenho ancestral negro e provavelmente estava na escravidão. Entende? Minha experiência de liberdade vem daí, né? Dos debates do Tobias Barreto, de Joaquim Nabuco, de Raul Pompeia, dos grandes discursos sobre a República, entende? Sobre o abolicionismo, sobre o que fazer com a República. Eu devo isso? O contrário, podia estar muito pior, não ter existido, ou viver ainda no sistema degradado, deplorável, desumano. Então, eu acho que isso a gente tem que ter. Isso a gente tem que cultivar todo dia. Abrir o olho, ou a pessoa reza, ou então faz isso. Não é? Porque sem isso, sim. Aí a gente vai cair na banalidade, está entendendo? Viver aplaudindo cenas degradadas de programas absolutamente estúpidos, constrangedores, porque acham que a gente é Homer Simpson. Hoje em dia, quando as pessoas dizem, mas tudo bem, você vive no horror, é claro que eu vivo no horror. Eu acho que a gente entregou parte de nossa população à regra da barbárie. Como o Gilberto diz, quando permite que um absurdo daquele, né, que começou o ano matando 30 pessoas inocentes, fecha o ano matando 5 inocentes incendiadas, eu acho que isso é uma barbárie. Agora, você me evocou uma coisa muito importante. Antigamente, até bem pouco tempo, a sociedade não era só armada na periferia, não, ela era armada no centro. Toda família queria ter um filho que fosse estrupiado, com as vistas explodidas, porque eram sociedades de guerra, feitas para a guerra, e isso estava no centro. A ideia de evitar o banho de sangue, a ideia da política, da diplomacia e de negociações de outra ordem não existia, era periférica. Né? Então, a gente, desse aspecto, melhorou, sim. Você não tem mais essa estupidez, está entendendo? Você está absolutamente vaidoso porque tinha pai, mãe e filho que morreram estripando e assassinando outras pessoas que eles não conheciam em nome de interesses os mais espúrios. Todas as guerras até a Segunda Guerra Mundial são absurdos e brutalidade, e agora vocês estão vendo, né, a gratuidade da estupidez de invasões, por exemplo, de americanos em Iraque, em Vietnã, de russo, está entendendo, na Chechênia, de sérvios e croata montenegrino em cima dos bósnios. São absurdos, completamente insensatos. Agora, antes, isso era aplaudido, isso era um valor, isso era endeusado. Entende? Todo mundo tinha um amputado. E aquilo era exibido como um emblema, não só de coragem, como de nobreza. Né? Porque era o trono, o altar e a espada, em suma. Isso, vocês vejam que a gente passou. Então, eu acho que isso é uma coisa que é indicativa de nossa capacidade de imaginar o nosso convívio humano de uma maneira melhor, muito mais criativa, muito mais enriquecedora. Uma coxa de retalho de pessoas que me inspiraram de diversos horizontes, quer dizer, de pensamento, né? Que vão desde autores espirituais religiosos até autores materialistas de esquerda, até psicanalistas, até liberais de boa cepa, tá entendendo? Eu podia citar aqui 10, com facilidade, 10, 15 livros, que são livros que, para mim, são uma espécie de Bíblia de conforto e de crença espiritual, né? Mas como eu não resisto mesmo, vou começar por um que é o meu ícone, que é A Condição Humana, de Hannah Arendt. E ela tem uma epígrafe absolutamente maravilhosa, onde ela diz qualquer coisa, que ela foi uma grande revisora de um pensador, filósofo, Heidegger, sobre o que é que faz o convívio humano, e que ela diz que a gente só existe em pluralidade, que o que a gente faz é imprevisível, que o que a gente faz é irreversível, em suma. Num dado momento ela diz, os homens, embora devam morrer, não nascem para morrer, mas para recomeçar.